No vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar um caderno comum, como esse aqui, em um super personalizado e criativo para o seu filho. Meu nome é Dani Bárbara e agora, nesse clima de volta às aulas dos meninos, eu decidi transformar um caderno de desenho que a gente comprou, foi junto lá na papelaria, escolheu, em um caderno assim mais criativo. E de uma certa maneira estimular a criatividade deles para experimentar outros materiais e jeitos de desenhar. E é óbvio que a Cricut vai me ajudar nessa jornada toda. A Cricut produz máquinas de corte e prensas térmicas que são responsáveis por deixar a minha criatividade fluindo e sempre a mil. E para fazer o projeto de hoje, você vai precisar de uma Cricut Joy, uma mini Easy Press, uma base térmica, um caderno espiral desse comum de papelaria, papel craft, cola PVA, pincel, um gancho para depilar, o Iron On Smart próprio para Joy nas cores que você escolher aí para o seu projeto e lixa. Eu começo o projeto prendendo o miolo. Quando eu prendo o miolo com um clips desse próprio para papel, fica mais fácil de depois montar o caderno de novo. Depois do miolo preso, eu abro o arame da espiral com um alicatezinho ou com a mão mesmo e eu vou retirar a espiral. Agora eu tenho as duas capas soltas e com elas soltas eu poderia já revestir, mas como as capas têm essa laminação plástica, se eu tentar colar um papel direto, ele não vai pegar muito bem. Então eu decido pegar uma lixinha d'água que eu tenho aqui, uma lixa comum dessas que todo mundo tem uma em casa, e lixar a capa. Assim eu crio mais textura e a cola vai aderir melhor. Com a capa lixada, agora eu vou usar minha cola PVA e o pincel para passar a cola de maneira uniforme por toda a capa. Nesse momento é importante espalhar bem a cola e deixar ela bem lisinha, não deixa ficar bolotinhas ou uma camada, né, uma área com muita cola, porque isso vai piorar o acabamento do seu caderno. Agora eu vou colar essa parte no papel craft. É importante você colocar a capa e depois você já passar a mão ou uma dobradeira, se você tiver, para deixar tudo bem lisinho. Não tenha pressa nessa hora, tá? Faça com calma, porque é isso que garante que a sua capa vai ficar lisinha e perfeita. Depois eu corto o excesso de papel nas bordas para não ficar tudo muito grande ou bagunçado. Com todas as bordas do mesmo tamanho, agora eu vou fazer o acabamento virando esse excesso para dentro do meu caderno. Como é que você faz o canto de bibliotecária, né? Você vira os 4 cantinhos, aí com o pincel sujo de cola, não precisa de muita cola nessa hora, você vai passar pela lateral do caderno, levantar e virar ele. Você faz o mesmo movimento nos 4 lados. E agora tem uma dica importante. Nesse momento onde o papel ainda está úmido e a cola está fresquinha, você vai passar o dedo pela área onde tinha os buracos da espiral, porque agora ficou tudo coberto, né? Passando o dedo, você vai conseguir sentir onde tem aqueles buraquinhos. E com um agulhão ou alguma coisa pontuda, você vai enfiar o agulhão ali e você vai demarcar de novo o buraquinho que veio no caderno industrial. Assim você não precisa de nenhum equipamento especial para furar, já que a parte mais grossa, que era o papelão, já está furada. Depois de ter feito, né, e reforçado todos os buraquinhos nos 2 cadernos, você vai deixar eles secando por pelo menos ali 1 hora. Enquanto eles estão secando, eu vou pro DS criar o projeto que eu vou usar para personalizar aqui a capa do caderno do meu filho. Eu clico em novo projeto e aí eu tenho, como sempre, a visão, né, no meu espaço de trabalho. Eu vou começar escrevendo o nome do meu filho, que é Ben. Com o nome escrito, eu vou usar um recurso chamado Offset. Esse recurso serve para você criar um outro objeto que seja igual ou um pouquinho maior, né? Você consegue criar bordas para o seu objeto usando essa ferramenta. Então eu clico no Ben, aí clico em Offset e eu gosto dessa espessura aqui, ó, de 0.141 para uma palavra que tenha mais ou menos assim, né, um 6 por 3, que é mais ou menos o tamanho do escrito do Ben.
eu clico em aplicar e aí, se eu olhar aqui nas camadas, eu vou ver que agora eu tenho o texto e tenho o offset do texto. Só que eu vou fazer isso mais uma vez porque eu quero que os objetos todos tenham uma sensação que foram adesivos colados na capa do caderno. Só que agora eu vou usar o objeto que eu criei anteriormente como base para um novo offset. Então eu clico aqui e vou lá de novo e clico em offset e escolho a mesma espessura. Pronto, agora eu tenho 3 objetos aqui e eu vou escolher para o maior a cor branca. Para o primeiro offset eu vou colocar azul ou vermelho, acho que é azul. E aqui para o escrito mesmo do Ben, né, na fonte que eu escolhi, eu vou colocar, não sei, esse azulzinho aqui, porque acho que eu vou usar uma cor holográfica, então eu vou usar esse azulzinho para representar o meu Iron-On holográfico. Com o nome pronto, agora eu vou escolher alguns objetos para fazer como se fosse um adesivo. A minha inspiração toda foram os meus cadernos na época que eu ia para a escola, que eu revestia ou com jornal ou com papel craft, enchia eles de adesivos, porque eu não gostava dos cadernos que tinham na papelaria, eu queria ter uns cadernos diferentes, então eu enchia eles de adesivo e eu resolvi tentar replicar isso aqui. Então vou escolher aqui, ó, um primeiro objeto, que eu acho que pode ser esse cachorro-quente aqui. Os meninos adoram cachorro-quente, então eu seleciono o cachorro-quente e aqui com o objeto todo selecionado eu vou clicar lá em offset e vou colocar a mesma espessura, porque assim eu vou ter um padrão dos meus adesivos e eles vão parecer adesivos da mesma cartela. Com o offset feito, eu vou escolher a cor branco para o fundo. Agora eu vou escolher, né, o vermelho para a salsicha e esse bege para ser o pão e a maionese ali. O primeiro adesivo para a minha personalização tá pronto. Agora eu vou fazer isso com mais objetos. E aí você em casa pode escolher os objetos que você vai usar, ou você pode clicar aqui no link na descrição do vídeo e acessar esse projeto lá no DS e pegar alguns elementos e se inspirar nos elementos que eu escolhi para fazer aí para o seu filho. Pronto, eu acho que já tem um bom número de elementos. Agora eu vou posicionar eles arrastando para lá e para cá para entender como é que vai ficar a minha capa. Com a posição já definida, tem mais uma etapa que é essencial você fazer, que é anexar as partes da arte que são da mesma cor. Assim você corta tudo direitinho, vai ficar muito mais fácil aplicar o seu design depois. Então eu começo selecionando todas as partes da arte que são no branco e depois vou fazer isso com as outras cores e clico em criar. Como eu tô falando de Iron-On, eu sempre tenho que escolher a opção espelho para todas as cores, para que a máquina corte a arte invertida e na hora de aplicar fica tudo direitinho. No material eu tô escolhendo o Smart Iron-On e eu tô gostando muito desse material porque ele não precisa de base, então é bem mais fácil de organizar aqui na minha mesa. Confiro se eu tô com a minha lâmina de ponta fina e vou começar a executar o corte. Eu vou fazer um de cada vez e eu volto quando tiver tudo cortado, só um pouquinho. Tudo cortado agora chegou a hora de depilar a minha arte. Como a gente tá falando de uma arte que tem partes bem pequenininhas, é importante você tomar cuidado na hora de depilar para ficar tudo certinho. Agora com tudo depilado, eu vou começar a aplicação. O Smart Iron-On ou o Everyday Iron-On permite que você sobreponha camadas porque ele é completamente fosco, então você não vê sombra da cor que tá abaixo. E ele aceita que você vá adicionando camada sobre camada. E tem uma dica importante: os Iron-Ons que são holográfico, glitter ou foil devem ser sempre a última camada do seu design. Assim você vai sempre ter
um acabamento perfeito. E aí eu vou começar a aplicação pelo branco, que é o fundo, e para saber qual é o tempo e a temperatura correta, eu vou acessar o guia de calor da Cricut e lá eu seleciono Mini Z-Press, Smart Iron-On e depois seleciono o Cardstock, que é o papel da Cricut, então é o mais próximo do craft que eu tô usando. O guia de calor me diz para deixar a temperatura no low, né, no baixo, e aplicar por 25 segundos em movimento constante e pressão firme. Eu faço isso com a cor branca e depois eu vou colocando as outras cores. Por último, como eu já havia falado, eu vou aplicar o holográfico. E aí, nesse momento do holográfico, eu passo de novo a minha Mini Z-Press por toda a extensão do meu desenho para garantir aquela selada final, para ficar tudo lisinho e perfeito. Só esperar esfriar para tirar o liner e tá pronto a personalização da capa. Agora você só precisa alinhar capa e contracapa e recolocar, né, rodando a espiral. Dobra de novo aquela pontinha ali para não machucar e ficar bem preso e tá pronto! Agora os meninos têm novos cadernos personalizados e criativos, né? Para deixar os desenhos soltos aí e começar o ano escolar com todo o gás. Me diga aí nos comentários se você tiver alguma dúvida e eu queria muito saber qual elemento você colocaria nesse caderno para representar o seu filho. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!